Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares, estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 201. Uau, hein? 201. Vamos estudar o que hoje? Aqui, né? Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 28. Coletânea de preces espíritas, tá? A gente está indo agora para aquela segunda parte, preces por aquele mesmo que ora, ou seja, uma prece para mim mesmo, uma prece para você mesmo, né? Você mesmo, você mesma, tá? E aí a gente vai estudar sobre as preces aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Isso aí vai do item 11 ao 14. Então, é uma prece, né? Para eu pedir uma ajuda ao meu anjo da guarda, ao meu mentor espiritual, ao meu guia, ao meu amigo, a quem possa auxiliar, né? É muito interessante esse estudo de hoje, porque são várias e várias pessoas que mandam pedidos de prece e a maioria não percebe que ela mesma tem condições também de fazer essa prece. O pedido de prece é muito legal, mas ela pode também, através desse estudo, fazer uma prece para o seu anjo da guarda, para o seu guia espiritual, para pedir também o socorro, o auxílio, o amparo, ok? Bom, nossa página na internet, você está vendo aí na tela, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Entrou lá. O que você vai encontrar? Toda sexta-feira tem um novo vídeo. Você encontra o texto do Evangelho, encontra o texto da página de preparo, encontra o significado das palavras mais difíceis. Página de preparo hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Encontra o passo a passo do Evangelho no Lar. Você encontra o Tira Dúvidas e o nosso WhatsApp. Tem alguma dúvida? Quer conversar? Quer perguntar? Quer desabafar? Quer tirar dúvidas? Você quer montar um grupo de estudos na sua cidade e de repente, poxa, eu vou montar um grupo de estudo, mas eu queria poder ter alguém que me tirasse algumas dúvidas, que desse um suporte para esse grupo. Não tem problema, pode mandar o WhatsApp para a gente, que a gente dá esse suporte para você. Montar o grupo aí na sua cidade, no país onde você se encontra, tá? Nenhum problema. Anota aí o WhatsApp. Para quem está fora do Brasil, ó, você está vendo aí na tela. Para quem está fora do Brasil, bota o 55, tá? Que é o código brasileiro. Para quem já está no Brasil, 21, que é Rio de Janeiro. 21 99247 5631. Repetindo, 21 99247 5631. Pode mandar o WhatsApp à vontade, tá legal? Então a gente vai conversando, vai trocando ideias, vai esclarecendo, vamos aprendendo uns com os outros aí. Bom, dado o WhatsApp, o nosso e-mail. O e-mail, você também está vendo aí na tela, ó, amorperdãoefé@gmail.com. Pode mandar também e-mail que a gente sempre responde. Às vezes demora um pouquinho, que é muito e-mail para a gente botar em dia, tá? Mas sempre respondemos. É por isso que a gente hoje em dia está preferindo até o WhatsApp. O WhatsApp é mais dinâmico, é mais rápido, né? E o nosso Facebook, você entra lá, ó. Tá vendo também aí na tela. www.facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Tudo junto, tá? facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Mais do que curtir, compartilha. Clica lá no compartilhar, né? Transmita essa mensagem para os seus amigos, para que eles percebam isso, né? Enfim, você vai estar sendo um instrumento de luz ao teu próximo. Quer coisa melhor do que isso, né? Então, diante dessas informações, como é que a gente faz aqui o Evangelho no Lar? 5 minutos, o vídeo, 5 minutos, né? De introdução e um estudo que dura de 30 a 35 minutos. Ok? Sempre feito em voz alta. É preciso que seja feito em voz alta. E com um dia e um horário certos na semana. Fez isso, você está praticando o Evangelho no Lar. Vamos dar início então ao estudo de hoje com a prece de abertura. Vamos lá então.
Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda e todos os amigos do plano espiritual, encarnados ou desencarnados que aqui se encontrem, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimento, de capacitação, para que, diante dessas lições, desses ensinamentos, possamos nos habilitar, nos fortalecer cada vez mais para superarmos os desafios e a rotina do nosso dia a dia. Agradecemos a todos que aqui se encontram, pedindo desde já que possa o ambiente no qual nos encontramos neste momento, que possa ser harmonizado, higienizado espiritualmente falando, e que o estudo de hoje possa também transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, feita aí a prece de abertura, vamos para a página de preparo. Hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, é o capítulo 139. Caminho, Verdade e Vida foi psicografado pelo Chico Xavier e o autor é o Espírito Emmanuel. Capítulo 139, Por Amor. Então vamos ver o que diz esse capítulo aí. Ele começa com uma citação que foi anotada em João, capítulo 12, versículo 40. Então está dizendo assim, ó: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Isso foi dito por Jesus, né? Então, vamos entender isso. Cegou os olhos e endureceu-lhe os corações, o coração, para que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam. Muitas vezes, né, aquilo que a gente vê, a gente gosta muito, né, de julgar, condenar e, se possível, punir. E nem sempre a gente sabe o que pode estar acontecendo. Às vezes a gente pode estar passando por aquela situação daqui a alguns anos, né? Então, a gente também visualizar a situação com o coração. Então ele fala: os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana, suprema expressão de desvelo, de carinho, né, e amor. Os lírios não tecem, as aves não guardam provisões, reservas de alimentos, né? E misteriosa força fornece-lhes o necessário. A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos de ternura com que o Pai vela, protege, né? Cuida pela criação desde o princípio. Aqui uma asa, acolá um dente e mais ali desconhecido poder de defesa. Ou seja, nos animais, inclusive nós temos exatamente aquilo que nós precisamos. Ah, Sérgio, mas isso é óbvio, você vai ter dente. Não é. Mas isso houve um planejamento para que tivéssemos dentes, ouvidos, nariz, boca, olhos, braços, pernas. Percebe aí? Dentro da necessidade que a gente tem. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. No entanto, quando o Pai convoca os filhos para a cooperação nas suas obras, eis que muita vez se salientam, né, se revelam os ingratos, que convertem os favores recebidos não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Então, faz-se preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais, porque, fora do equilíbrio, encontrarão o sofrimento na restauração indispensável das leis externas desse mesmo amor divino. Quando nada enxergam, além dos aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém inopinadamente, inesperadamente, a luta depuradora, purificadora para a melhora. Falando no popular, Deus dá pra gente, né? A gente tem a faca e o queijo na mão. E aí,
eu chego e falo assim: ah, corta pra mim esse queijo. Eu tô com preguiça, é muito trabalhoso, é muito... Caramba, foram criadas condições para que eu tivesse a faca e o queijo na mão. E mesmo assim, eu ainda reclamo. Aí sabe o que acontece? Eu perco a faca e eu perco o queijo. Para eu aprender então a dar valor. Porque eu estou me tornando uma pessoa mimada. Eu estou me tornando uma pessoa, né? Essas condições que a vida me proporciona, né? Deus oferece lá, né, a natureza, o alimento para as aves, para os pássaros, para tudo isso. Mas você vê um passarinho ficar parado lá esperando de braço cruzado? Que a minhoca venha lá na boquinha dele? Não. É esse um ponto fundamental que a gente precisa compreender em todos os aspectos da nossa vida. Condições existem, certo? Agora, nós temos que trabalhar. Nós temos também, arregaçar as mangas e vamos lá, vamos à luta, vamos buscar, vamos encontrar, vamos conversar, vamos pesquisar. E não ficar querendo ali no colo. Então endurece o coração, porque aquela pessoa que passa a ter esse comportamento de ah, não, eu quero mais, ah, não, eu quero que venha aqui, ah, não, poxa, vieram aqui, entregaram um negócio, eu sei lá, eu fiz uma encomenda, entregaram, vieram lá de longe para tocar na minha campainha para entregar. Aí eu falo, ah, vai dar trabalho ir até o portão de casa para abrir a porta. E eu não paro para pensar o quanto que houve de movimento para que uma encomenda, por exemplo, né, ela passasse pelo país todo, avião, correio, transporte, chega aqui. Aí quando chega aqui eu falo, ah, não, tem que me levantar, eu estava vendo minha televisão, que coisa chata. E aí aquela encomenda vai embora, aí você que vai ter que ir lá longe buscar. Isso fazendo comparações, né? Mostra muitos pontos da nossa vida. Que a gente fica com essa preguiça, a gente fica querendo mais e mais conforto, e a gente não quer se mexer. O capítulo de hoje tem muito a ver com isso. Como a gente falou, o pedido das preces, ele é muito importante. Toda vez que pedem prece pra gente, seja por WhatsApp, seja por e-mail, seja pessoalmente falando comigo, a gente coloca os nomes na prece, sim. A gente faz a prece. Mas vem uma pergunta: você faz a prece por você mesmo também? Porque você também precisa. Você é o principal interessado. Vamos lá, vamos aprender a fazer a prece. Por isso esse capítulo 28 das preces, e aqui no estudo de hoje em especial, né, a prece aos anjos guardiães, aos espíritos protetores, que são os nossos anjos da guarda. Então a gente também precisa fazer, ok? Vamos lá. Aí ele fala, é quando Jesus chega e opera a cura. Só então torna o ingrato a compreensão da magnanimidade divina. O amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes, nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. A pessoa, né, é aquela história, o sujeito ele é ateu até a hora que de repente ele estiver no avião, o avião estiver caindo. Aí ele começa a falar em Deus, começa a falar em tudo. Por quê? Por que ele não observa? Por que ele não estuda? A gente tem duas formas de aprender na nossa vida: pelo amor ou pela dor. Infelizmente, nós somos ainda tão ignorantes, todos nós, eu, você, a maioria, pelo menos, nós somos tão ignorantes que precisamos aprender pela dor. Temos a condição de aprender pelo amor, mas a gente começa a reclamar, começa a criar obstáculo, começa a criar um monte de coisa, e aí a gente acaba aprendendo pela dor. Um exemplo: a pessoa está ficando lá acima do peso, aquela coisa toda e tal. Vamos fazer uma dieta, vamos fazer um exercício para poder se equilibrar aí no peso. Ah, não, isso é chato. Não estou afim, não. Tem todas as condições pelo amor.
mas não tem disciplina, não tem nada disso. Aí daqui a pouco tem um problema de saúde, aí a ordem do médico, ó, tem que fazer a dieta, tem que fazer exercício, senão você vai ficar no hospital, vai ter, ordens médicas, ordens médicas. Ela poderia ter evitado tudo isso, se ela já fizesse antes. Ordens médicas, está tendo que fazer pela dor. Aí ela vai encontrar a disciplina, o tempo, o horário, tudo isso, né? Então, estou dando aqui alguns exemplos, tá certo? Vamos lá, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, prece por aquele mesmo que ora, os anjos guardiães, aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Vamos lá que tem bastante texto aqui ainda. Bom, o prefácio, item 11. Todos nós temos ligado, desde o nascimento, ligados a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom que nos tomou sob sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com o filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações e dificuldades da vida. Esse espírito amigo, ele sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude, à sua atenção, ao seu empenho. E ele sofre quando nos vê sucumbir, quando nós somos derrotados, né? Todos nós temos um espírito protetor, um anjo da guarda, um amigo espiritual mais evoluído que nós, que nos auxilia, que nos orienta. Mas temos o nosso livre-arbítrio. Às vezes eu estou com o meu anjo da guarda, o meu mentor espiritual, me orientando, falando, e eu viro as costas para ele e quero fazer exatamente o contrário. Fazer o quê? Aí, não vem botar a culpa no anjo da guarda, no mentor espiritual. Nós somos os condutores do nosso destino, ok? Seu nome pouco importa. O nome do meu anjo da guarda é Heráclito, é Isaías, é Marieta, o nome pouco importa. Tá? É anjo da guarda, é mentor espiritual, é orientador espiritual, é guia espiritual, não importa. O importa é o quê? É eu saber que tem alguém, um amigo que está me orientando, me auxiliando. E muitas vezes são vários amigos, inclusive. Tá? Mas, em geral, um amigo, um anjo da guarda, um protetor ali que está com você, procurando vibrar por você e lhe auxiliar. Seu nome pouco importa, pois bem pode dar-se que não tenha nome conhecido na terra. Invocamo-lo, chamamos então, como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior que mais viva e particular simpatia nos inspire. Eu posso colocar meu anjo da guarda, meu mentor, meu amigo, não tem problema, tá ok? Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores, que embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Então temos também espíritos amigos. Talvez não sejam tão elevados quanto um guia espiritual, um anjo da guarda, mas são espíritos bons, são amigos que estão ali também conosco. E encarnados e desencarnados, tá certo? Contamo-los entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e, não raro, intervindo nos atos da nossa vida. Então, pessoas até que a gente não conhece, e auxilia, e que orienta, e que ampara, que ajuda, certo? Espíritos simpáticos são os que nos ligam por uma certa analogia de gostos e pendores. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações nossas que os atraiam. Então, muitas vezes, quando se fala, principalmente em obsessão, tem um obsessor, o obsessor está me atazanando, está me perturbando, está isso, está aquilo. Muitas vezes ele está ali, por quê? Porque ele está encontrando compatibilidade com os seus pensamentos. De repente você é uma pessoa que guarda ódio, tem inveja, sente mágoa, qualquer coisinha fica magoado, tem raiva, reclama o tempo todo. Você está fazendo o quê? Você está trabalhando uma vibração, uma sintonia com uma compatibilidade com espíritos que também adoram sentir raiva, adoram se odiar, adoram praticar uma vingança, uma coisa assim. E você andando nesse meio, você está nesse meio, se misturando com esse meio, o que vai acontecer? Daqui a pouco ele vai se vingar contra você,
Daqui a pouco você não gosta de perdoar, aí quando você cometeu um erro, aí aquele não vai também te perdoar. E aí você vai sofrer com isso, vai ter dificuldade com isso. É a compatibilidade. Agora, eu também posso. Vou trabalhar o perdão, vou trabalhar o amor, a caridade. Eu não vou ficar magoado, não vou ficar, né? Posso ficar num determinado momento, né, na hora de uma notícia, de um choque, mas eu não vou carregar aquilo, aquela mágoa pelo resto da minha vida. Não, peraí, passou, tudo bem, tranquilo, vida que segue, vamos lá. Aí você vibra numa sintonia mais elevada, compatível com esses espíritos. Aí o que acontece? Os espíritos superiores, essa compatibilidade, por você ter subido o teu padrão de pensamento, de atitudes e de ações, aqueles espíritos inferiores ali, eles simplesmente não vão mais conseguir se conectar. Ou vão ter uma dificuldade muito grande. Ou na hora que eles conseguirem, rapidamente você vai se desconectar deles. Porque você vibrou num padrão mais elevado. Ok? Os espíritos sedutores se esforçam por nos afastar das veredas, dos caminhos, né, do caminho estreito do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas que lhes facultam, permitem acesso à nossa alma. Então, é muito comum isso. Na hora da fraqueza, ele chega e tentar fazer cair a gente cair numa tentação, né? E guardar mesmo a mágoa, o rancor, o ódio, aquilo tudo. Aí você vibra numa sintonia lá embaixo e aí você muitas vezes fica preso naquilo. Então, a gente tem que ter, por isso Jesus falou, orai e vigiai. O vigiai é justamente isso, ok? Alguns há que se nos aferram, né, aprendem, agarram a gente, né, como a uma presa, mas que se afastam em se reconhecendo impotentes para lutar contra a nossa vontade. Então vem um espírito, um obsessor, igual aquela historinha do Chico Xavier, que o obsessor chegou, né, e falou, Chico, eu estou indo embora, eu não aguento mais você. O Chico falou, ué, mas não aguenta mais, por quê? Eu venho aqui para te obsediar, para lhe perturbar, para lhe atazanar, para fazer você sentir raiva. E você fica com essa história de amor, caridade, perdão, fé, atenção aos outros e tudo mais. Eu estou de saco cheio. O obsessor estava frustrado porque ele não conseguiu obsediar o Chico Xavier. E ele falou, eu estou indo embora. E o Chico Xavier falou, não, fique, meu amigo. Aí o obsessor ficou danado, né? Ué, fique. Ou que todo mundo ia naturalmente falar o quê, né? O obsessor vai embora, graças a Deus, se manda, some daqui. Né? O Chico Xavier ainda falou o contrário. Fique. Aí, como é que é? Fique, por quê? E o Chico disse, não, é porque você é muito importante para mim. Aí o obsessor entrou em parafuso. Como é que é muito importante? Sabe por quê? Toda vez que me dá uma vontade de sentir preguiça, de não trabalhar, de não perdoar, quando me dá vontade de ficar com raiva de alguma coisa, eu sei que é você, que é o obsessor. E aí sabe o que eu faço? Eu redobro a minha atenção. Eu passo a trabalhar o amor em dobro, o perdão em dobro, a caridade em dobro. Percebeu aí a ideia? Percebeu? É isso que ele está colocando aqui pra gente. Vamos lá. Deus, em o nosso anjo guardião, nos deu um guia principal e superior. E nos espíritos protetores e familiares, guias secundários. Fora erro, porém, acreditarmos que forçosamente temos um mau gênio ao nosso lado para contrabalançar as boas influências que sobre nós se exerçam. Então ele fala que é um erro, porque tinham algumas culturas e algumas religiões que acham, igual desenho animado, né? Que num ombro aparece um anjinho, no outro ombro aparece um diabinho, e cada um fica falando uma coisa. Não é isso. A gente tem um anjo da guarda. Não tem nenhum... Para querer atrapalhar, já basta as próprias pessoas e os próprios espíritos de vibrações inferiores, né? Para quererem... Não precisa ter um exclusivo para isso, não. Tá? E a gente tendo o nosso guia espiritual, o nosso anjo da guarda e as pessoas próximas do nosso dia a dia, com a nossa convivência, já são o bastante aí para isso. Ok? Então ele fala, é um erro quando a pessoa achava que tinha um anjinho e um diabinho, vamos dizer assim, junto de nós.
ok? Então vamos lá. Os maus espíritos ocorrem voluntariamente, desde que achem meio de assumir predomínio sobre nós, ou pela nossa fraqueza, ou pela negligência que ponhamos em seguir as inspirações dos bons espíritos. Então é aquilo que a gente estava falando. Esses espíritos, eles aparecem e conseguem realmente interferir na nossa vida quando eu me permito trabalhar sentimentos, valores, atitudes que são negativas. Aí sim, eu estou abrindo campo para eles, tá certo? Somos nós, portanto, que os atraímos. Resumindo, não tem o diabinho, somos nós que atraímos esses espíritos inferiores, ok? E a gente coloca, não é necessariamente maldade, mas sim ignorância. Porque esse próprio espírito também, quando ele trabalha isso, né, ele está prejudicando a si próprio. Compreendeu aí? Então vamos lá. Resulta deste fato que jamais nos encontramos privados da assistência dos bons espíritos e de que a nós depende o afastamento dos maus. Então a gente tem sempre esse auxílio. Basta eu parar de virar as costas. Opa, deixa eu vibrar melhor, deixa eu pensar no bem, deixa eu mudar meu pensamento, meu sentimento, minha atitude. Eu estou abrindo então agora, estou me voltando para o auxílio dos bons espíritos, ok? Sendo por suas imperfeições a causa primária das misérias que o afligem, o homem é, a mais das vezes, o seu próprio mau gênio. Tem um diabinho me atrapalhando, tem um obsessor me atrapalhando, tem um inimigo me atrapalhando, Cara, a primeira pessoa que está te atrapalhando é você mesmo. Vamos parar de culpar os outros e começar a procurar isso, entender isso. É isso que ele está querendo dizer, tá certo? A prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por objetivo solicitar-lhes a intercessão junto de Deus e pedir-lhes a força para resistir às más sugestões e que nos assistam nas contingências, nas incertezas da vida. Tá? Então ele dá aqui um modelo, ele vai dar ainda 3 modelos de prece. A gente lembra que essa prece ela não precisa ser exatamente como está aqui. Eu posso guardar a ideia, tá? E depois, com as minhas próprias palavras, fazer a minha prece mais ou menos parecida com o que está aqui, tá? Então vamos lá, item 12, prece. Então, aí a pessoa está fazendo a prece. Espíritos esclarecidos e benevolentes do bem, né? Mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho. Sustentai-me nas provas dessa vida. Dai-me a força de suportá-la sem queixumes, sem reclamações, sem queixas. Ok? Livrai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum mau espírito que queira induzir-me ao mal. Veja só o que ele fala. Ele não fala que do espírito me levar para o mal. Ele fala de eu não dar entrada, eu não dar afinidade para nenhum espírito que queira me conduzir ao mal. Percebe aí? Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho capaz de impedir que eu os perceba e os confesse a mim mesmo. O primeiro passo para eu melhorar, para eu resolver algum problema, é eu reconhecer a existência desse problema, né? É fundamental, ok? A ti, sobretudo, N é o nome do espírito que você queira. Meu anjo do guardião. Sérgio, mas eu posso falar dos santos católicos? São José? Pode, não tem nenhum problema. Pode. Pode falar São José, Santa Terezinha, Santa isso, não tem problema nenhum. Que eu sou devoto de... Pode. A gente já estudou aqui no início do Evangelho de hoje. Não tem nenhum problema, tá ok? Você está pedindo para aquele espírito e os espíritos do teu anjo da guarda também vão estar compatíveis com esses, nenhum problema. Então eu boto a ti, sobretudo, N é o fulano, é o nome do espírito, né? Meu anjo guardião, que mais particularmente velas por mim,
E a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, peço fazerdes que eu me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, sejam elas atendidas segundo a vontade de Deus. Repara aí que interessante, ele coloca assim, ó, eu me torne digno da vossa proteção. É o quê? É eu trabalhar o meu padrão vibratório. Eu trabalhar valores do amor, da fé, perdão, caridade, aquilo tudo que a gente estava comentando, para que eu me torne digno dessa proteção, para que eu fique compatível com a ação desses espíritos de luz. Outro ponto aqui que ele fala: conheceis as minhas necessidades, sejam elas atendidas segundo a vontade de Deus. Então, não é que seja feita a minha vontade, mas a vontade de Deus. Às vezes, nem tudo aquilo que eu quero é aquilo que vai ser importante e necessário para o meu progresso moral e a minha evolução espiritual. Ok? Item 13. É uma outra prece. Meu Deus, permite que os bons espíritos que me cercam venham em meu auxílio quando me acharem em sofrimento e que me sustentem se eu desfalecer, enfraquecer, né? Faze, Senhor, que eles me imputam, concedam, tragam fé, esperança, caridade, que sejam para mim um amparo, uma inspiração e um testemunho da sua misericórdia. Faze, enfim, que neles encontre eu a força que me falta nas provas da vida e, para resistir às inspirações do mal, a fé que salva e o amor que me consola. Bem legal essa também, né? Eu pedi que eu possa ter o amparo, o auxílio, a serenidade para poder analisar, pensar e vibrar numa sintonia mais elevada, ok? E a outra, que é no item 14. Espíritos bem-amados, anjos guardiães, que com a permissão de Deus, pela sua infinita misericórdia, velais sobre os homens, sede nossos protetores nas provas da vida terrena. Dai-nos força, coragem e resignação, inspirai-nos tudo o que é bom. Detende-nos no declive do mal, que a vossa bondosa influência nos penetre a alma. Fazei com que sintamos que um amigo devotado está ao nosso lado, que vê os nossos sofrimentos e partilha de nossas alegrias. E tu, meu bom anjo, não me abandones. Necessito de toda a tua proteção para suportar com fé e amor as provas que praza, que agrada a Deus enviar-me. A única ressalva que a gente faz aqui é: meu bom anjo, não me abandones. Gente, o anjo, o guia espiritual, o mentor espiritual, ele em nenhum momento abandona você. Em nenhum momento abandona você. Tá? Nós é que viramos as costas. É mais ou menos como se fosse assim. Tem uma pessoa do meu lado, você está aí ouvindo o nosso, acompanhando o nosso estudo, né? E aí eu chego e falo assim: fulano, você está escutando, legal. Aí você resolve colocar um fone de ouvido. Bom, eu estou aqui do seu lado falando, eu vou falar: fulano. Aí você já vai ter uma dificuldade para me escutar, porque você colocou um fone no ouvido. Aí conseguiu ouvir com muita dificuldade. Tá, aí você agora botou o fone de ouvido e pegou aquela música que você curte e botou no último volume no fone de ouvido. E aí eu tô aqui do seu lado, do mesmo jeito como eu sempre estive. Aí eu falo: fulano, e ele tá assim. E tô eu falando: fulano, e ele tá assim, olhando lá pro teto, olhando lá, ou dançando a música, né? Tá lá, oh yeah, oh yeah, uau, uau, uhul, tá, né? E tô eu ali: fulano, é justo, é procedente esse fulano falar assim: ih, o Sérgio parou de falar comigo. Não, em nenhum momento eu deixei de falar com ele. Mas ele resolveu colocar um fone de ouvido, colocar uma música alta e ficar lá dançando aquela música alta. Não venha depois reclamar dizendo que os amigos, as pessoas que estavam ali do lado, deixaram de falar com ela. Da mesma forma, né, fazendo a comparação, é o que acontece com o nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual, nossos guias de amigos. Ele não nos abandona, mas a gente é que vira as costas. É a única ressalva que a gente faz aqui, ok? Bom,
finalizado aqui o estudo, vamos para a prece, né? Fazer aquela prece, aquela vibração pelos amigos, inimigos, encarnados ou desencarnados. Eu vou começar a prece, quando eu disser pausou, você pausa aí, e aí depois a gente mencione em voz alta o nome de todas essas pessoas, tá? Depois a gente dá a sequência. Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, viemos neste instante fazer um pedido especial para cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que esteja, que possa receber dos espíritos benfeitores a luz, o auxílio, o amparo, o esclarecimento, a resignação, a força para atravessarem os obstáculos e as situações, seja qual for, da melhor forma possível, de maneira que consigam cumprir com suas missões, alcançando assim seu progresso moral e consequente evolução espiritual. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, vamos citar os nomes. Pausou? Soltou pause. Fluidificação da água. Você está vendo aí na tela, programa Minutos de Espiritismo, procura lá o número 23. Tem estudo completo da fluidificação da água, tá? Então, pegou aí a jarra, o copo, colocou aí na sua mesa, tá? Vamos colocar as mãos sobre essa jarra, sobre esse copo e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores vibrações e energias, de maneira que, ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, tudo aquilo de melhor, tudo aquilo de importante para cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Enquanto eu coloco aqui a minha água, você sabia que às vezes uma situação, você pode estar na rua, uma pessoa pode estar tendo um problema, uma dificuldade, passando mal, alguma coisa assim. Você pode, muitas vezes, já vi vários casos assim, tá? E uma pessoa está na rua, passando muito mal e tudo, né? É lógico que não é o lugar ideal para isso, mas socorro, atendimento, o lugar certo é no hospital. Mas eu estou na rua e está acontecendo alguma coisa, você pode, às vezes, comprar um copo de água, um copinho de água mineral, né? Lógico, se tranquiliza, e você pode fluidificar aquela água com a espiritualidade, fazendo uma prece e dar aquela água para a pessoa beber. E eu já vi casos incríveis com relação a isso. E a pessoa tomar aquela água e daqui a pouco ela está se harmonizando, está melhorando, está se equilibrando. E ela nem entende, caramba, fiquei bem. E muitas vezes ela nem sabe que foi por causa daquela água. Você pode fazer isso, tá? Então é um poder extraordinário. Vai no programa Minutos de Espiritismo, número 23, que você vai ver aí o estudo completo disso, tá? Deixa eu beber minha água aqui. E vamos à prece de encerramento. Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, muito obrigado por mais essa oportunidade de estudo, aprendizado e conhecimento, pela oportunidade da nossa reflexão e conscientização do quanto podemos nos conectar com nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda, e pedimos que possamos manter essa vibração com eles, tendo uma ótima semana, com todo o auxílio e proteção que nos forem possíveis. Possamos ser cada vez mais instrumentos de ajuda e auxílio ao nosso próximo, e que possa, depois desse estudo, diante do agradecimento por todo o auxílio que foi dado a nós, ao ambiente em que nos encontramos, que possamos estar aqui reunidos na próxima semana para mais um estudo, que assim seja, graças a Deus. Então, finalizamos aí a prece de hoje, o estudo de hoje, tá bom? Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana, encontro marcado na semana que vem.
Tchau, tchau!